Olá, amigos da TV Cidade. Hoje mais um programa Raiz, tanto que o nome do programa é Raízes. Mas esse programa é o pontapé inicial para nós falar das raízes da imigração italiana. Nós vamos ter um programa, finalmente consegui uma presidente que comprou a ideia. E o programa vai ser do Círculo Italiano de Farroupilha. Um círculo que faz cursos, que resgata a cultura italiana. Então nós vamos ter muito assunto bacana para resgatar parte da história. E hoje nós temos a satisfação de ter no nosso estúdio a presidente que se chama Mara Ballardin, muito conhecida, já trabalhou em várias atividades na cidade, já foi presidente do Rotary, é uma mulher de muito trabalho, muito vigor e tem muito ainda a nos oferecer, principalmente da cultura italiana. Mara Ballardin, muito obrigado por receber o nosso convite e aceitar prontamente. Eu vou deixar para te dar o teu oi inicial na câmera 1, depois vamos bater um papo aqui. Olá a todos os telespectadores da TV Cidade, né? É um prazer muito grande estarmos aqui para podermos falar da nossa cultura, das nossas raízes e do nosso dia a dia aqui de Farroupilha. Eu agradeço muito, Glacir, é um assunto que me apaixona demais. Que legal. A Mara, todo mundo conhece, mas eu achei que tu era farroupilhense, mas tu é natural da onde, Mara? Eu sou natural da cidade de São Marcos, ali o São Marcos dos polacos, como diziam no passado, lembra? Eu sou dali, minha família é toda dali, ainda tenho meus familiares lá, eu é que saí do local. Ballardin pelo pai. Ballardin pelo pai. E da mãe? A mãe é Delay. Delari. Delay. 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 É um sobrenome pouco conhecido, né? De origem? Italiana. Também. Eles vieram para o Brasil com passaporte austríaco, porque eles são do Alto Adige, né? Lá da região do Tirol. Então, quando eles vieram para o Brasil, eles migraram todos com o passaporte de austríacos. Austríaco, eu já vi mais de um caso disso, vários. Aquela região, né? É a divisa? É a divisa, e aquela região no passado, na época da imigração, ela pertencia à Áustria. Ela foi motivo de muitas... teve períodos que era italiano, períodos que era da Áustria. Hoje, novamente, pertence à Itália. É uma área, uma zona independente ali, né? Eles têm toda uma administração. É Itália, é toda independente da Itália, sua administração, seu governo, tudo. E fala-se italiano, mas muito alemão. Olha só. Quem vai trabalhar, meu filho estudou lá, né? Quem vai trabalhar lá é muito importante que conheça o alemão também. É uma peculiaridade do local. Do local. É belíssimo o local, belíssimo. A Áustria muito ali lindo. Fica encostadinho ali de Innsbruck, sabe? Essas cidades de divisa, que aí sim já é a Áustria, né? E o pai veio de lá ou não? Quem veio dos Ballardins foi meu trisavô, né? E o meu bisavô, ele veio com 6 anos também. Então veio a família, era um casal, né? O vô Giovanni, ali o Giovanni Ballardin, era casado com Lúcia Raverena, é outro sobrenome que a gente não vê por aqui. Pois é, bem diferente. Né? E ele e a Lúcia vieram para o Brasil, então, com 4 filhos pequenos, que era, dentre esses 4, um era o meu bisavô, o Antônio Ballardin. Né? Aqui no Brasil, eu sempre digo, o meu trisavô é um case de sucesso, né? Ele veio, lá na Itália eram extremamente pobres, passavam fome, né? Diz que ele migrou para o Brasil, justamente porque ele morria de vergonha, que ele comprava as coisas, não conseguiam pagar, e as pessoas vinham lá buscar de volta, né? Então, sabe, Mara, que isso aí eu quero fazer um comentário, que nós já falamos nisso outro dia, né? O imigrante, às vezes, ele tem vergonha da origem, né? Eu acho que todos tinham que se orgulhar, né? O cara que recebe tudo de mão beijada, esse aí está surfando, né? Mas aquele que começa do zero, numa imigração, num país desconhecido, numa língua desconhecida, desbravando que nem desbravaram, eu acho que ninguém podia ter... É de uma valentia, né? Coragem eu particularmente me orgulho demais da minha origem, dos meus...
Eu acho que eles foram os heróis, Com né? certeza. E por isso conto a história deles assim, emocionada, né? Esse livro aqui, quem é que fez esse livro? Esse livro foi escrito pelo padre Orides Balardim, né? Ah, também. E o João Leonir Balardim da Lauba. Ele teve a contribuição da Maria Madalena, que seria prima do meu pai, né? E do Renato José Balardim Polo, também são meus segundo primos, digamos. Ele é um livro escrito no dialeto vêneto. Todo ele no dialeto vêneto. Tem que saber ler. Ele é um pouco complicado a leitura para nós que não dominamos o dialeto, sim, né? Sim. Mas isso que foi escrito faz tempo já, né? Isso foi escrito, olha, em 97, né? Olha só, E é um livro bem potente, muito com amplo, muita fotografia, muita história, né? Isso. E para variar tem um padre na família, né? Porque antigamente tinha que ter, né? Sempre tem um padre na família. E aqui ele retrata bem a história, então, dos Balardim na Itália, né? Nós viemos da província ali de Vicenza, né? Da cidade de Thiene. Hoje é uma cidade muito próspera, muito industrializada. O meu tataravô, a história dos Balardim, nós conseguindo, no resgate que ele fez, nós conseguimos chegar no ano de 1236. Nossa! Então, em 1236 já existia Balardim, escrito exatamente como se escreve hoje. Mantiveram total aí. E ele conta no livro que quando houve uma invasão, eram vários vilarejos, né? Então, onde hoje é Treviso, onde hoje é Treviso, tinha ali um senhor feudal que invadiu Thiene, né, para aumentar, expandir suas terras. Todo mundo queria crescer. Todo mundo queria crescer. E ele acabou queimando toda a cidade. Nossa. E sobraram nessa cidade 13 famílias, dentre elas a família de um Balardim. Por isso que nós temos o registro desde esse período, né? No decorrer dos anos fomos perdendo assim um pouco da história deles. Mas em 1236 já existia lá na Itália, em Thiene, registrada a existência da família Balardim. Porque todos nós temos uma origem, né? Sim, mas chegar a 1200 é uma pesquisa audaciosa. Né? Exatamente. E aí a gente vai para o lado da minha mãe, que é a família Delay, né? Que é essa aqui. Também escrito pelo padre, o livro, né? Não, o padre era bom, né? Outro, né? Esse já é o da família Delay. Esse é outro padre. Esse é outro padre. Então, dedicatório. Aqui nessa família nós chegamos, e aí sim, tem toda a genealogia completa até 1110. Nossa, que bacana. 1110. Eu acho muito importante. E aí sim, eu consigo te dizer quem era meu avô, meu bisavô, e vou andando, né? Os Delay já era uma família de nobres. Os Balardim, uma família de agricultores que trabalhavam no arrendamento das terras, né, e dividiam a meia o que produziam com o dono da terra. O Delay não, o Delay eles já eram pessoas estudadas, né, alguns estudaram em Bolonha, em Pádua, e já eram padres, freiras, condes, né? Nós tivemos muito essa questão. Eles dançaram muito junto com os reis lá. Exato. Um desses Balardim foi quem cuidou da educação do filho do Fernando II, que era o rei da época, né, da Áustria. Esse era assim com o rei. Não, coladinhos, né? Os Delay, desculpa, eles estiveram juntos na organização do Concílio de Trento. Nossa. Né? Nas lutas que expulsaram os muçulmanos de dentro da Itália. Então, os Delay, eles têm uma origem, como diz meu filho, mãe, os teus familiares ajudaram a mudar a história do mundo, né? Então, isso nos orgulha demais também. E a mãe, assim, de certo, tinha histórias, né? A mãe, o meu avô, ele nasceu já no Brasil, né? A minha avó também, por parte dos Grilo, nasceu. Meus avós todos eram nascidos no Brasil, filhos de imigrantes italianos. Mas aí, aqui no Brasil, as coisas já foram se perdendo um pouco, né? A minha avó, a Grilo, por exemplo, há 100 anos atrás, há 120 anos atrás, ela era professora. Já era um nível, né? Um nível alto, né? Ela já era professora. Já as filhas dela não tiveram o grau de educação que a avó teve.
porque já nasceram no Brasil. É outra dificuldade. As possibilidades das famílias eram muito numerosas, né? E foram se dividindo, né? E trabalhar, então, dificuldade de estudo também, né? Exato. Eu tive o meu trisavô, que era um homem extremamente rico. Esse que migrou para o Brasil, ele enriqueceu aqui no Brasil. Delay? O Balardim. O Balardim. E o Delay, ele era rico na Itália. Aqui no Balardim, aqui no Brasil, ele foi um pouco mais, como eu vou te dizer assim, uma vida mais simples, né? E o Grilo era rico. O Grilo enriqueceu aqui no Brasil também. Aqui no Brasil. E ele, o Grilo veio, é o primeiro a vir. Era o José Grilo, né? O meu avô. O trisavô ou bis? Esse era bisavô. Bisavô. O Grilo era bisavô. Ele veio para o Brasil, ele já trouxe um filho que era italiano, que minha avó disse que brigavam sempre com o irmão, porque chamavam ele de Tony Italiano. Ele ficava furioso, né? Mas, na verdade, eles vieram, então, para cá, aqui também passaram muitas dificuldades que todo imigrante teve, e ele era um comerciante, aqui em Carlos Barbosa. Começou ali em Carlos Barbosa, o Grilo. Né? O Delay, ele era em Garibaldi. Olha só. Garibaldi. E o Balardim, Caxias do Sul, mais precisamente Ana Rec. Né? E aí depois foram para São Marcos. Isso, esse o vô Giovanni, ali, o bisavô, trisavô Giovanni, ele veio, se estabeleceu em Ana Rec. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, a colônia, o Travessão Porto, o lote número 1, foi dele. Quando ele chegou aqui, não tinha mais lotes a serem distribuídos. O que ele fez? Ele optou por esperar, né? Porque ele não ia sair da colônia de Caxias, que é onde tinha todos os conhecidos dele, né? Ia ter uma estrutura maior. Uma cidade maior, é onde ele migrou para cá 10 anos depois que começou a imigração italiana. Mas é cedo. Em 1884. E ele chegou aqui, obviamente, ele já estava sabedor, né, de todas as dificuldades que os italianos que aqui vieram sentiram, né? Porque ele foi orientado, Glacir, a não vir. Ele foi orientado, as pessoas diziam, não vai, tu vai passar trabalho, não vai ser muito bom. Porque lá eles diziam que aqui no Brasil tinha cocaína que dava em árvore. Mas isso há 10 anos antes, né? Depois começaram a chegar as notícias das dificuldades. Exato, começaram a trocar as cartas. E aí quando ele veio, mesmo assim ele veio, né? Ele ficou então esperando por esse travessão que estava sendo medido e demorou um ano para entregar para ele a terra. Mas logo que ele chegou, ele foi até a região onde estava sendo medida, né, as terras, para ver, para conhecer, né? Para tentar escolher. E ele encontrou um conhecido e ele se transferiu então para morar num galpão que esse senhor tinha. Olha só que parceria, hein? E para evitar de ficar naqueles aglomerados que eram os barracões de imigrantes. Sim, imagina, doença, um monte de coisa. Exato, né? Era o tifo, era a febre amarela, várias doenças eram transmitidas, né, pela aglomeração também, porque esses barracões estavam sempre superlotados. Imagina. Assim como os navios que vinham, né? Eles eram extremamente... Muitos morriam, inclusive, na viagem. E quando tu morria, tu era jogado ao mar, né? Não tinha mais o que fazer. Né? Então, chegando ali em Ana Rec, né, que ele se estabelece, então, no primeiro lote que ele recebe, que, se não me engano, era 362 mil metros quadrados, né? Uma boa terra. Uma boa terra. E na verdade 30 hectares, né? 30 e alguma coisa. Então, ele tinha, quando ele recebe esse terreno, eles tinham um prazo de 10 anos para pagar. Se não conseguisse pagar nesse prazo, ele teria então que refazer os cálculos e inserir juros e correções que na época eram aplicados, né? Mas ele, em 1898, 1893, porque era um ano antes de completar os 10 anos, né? Ele paga todo o seu terreno. Já estava bem de vida. Pagou tudo. Ele já estava bem de vida nesse momento, sim. E começou com a agricultura, lógico. Começou desbravando, né? Tirando a madeira, abrindo uma clareira no meio da mata,
para fazer a sua casa, né? Serrou as próprias madeiras, eu não sei nem como, mas ele conseguiu. Era tudo na base do mutirão, né? Se uniam sim, e te ajuda aqui, tu me ajuda lá. Eu acho que era uma ajuda, assim, uma casa precária, obviamente, né? E se instala lá ele, a esposa e 4 filhos, né? Aí, nesse período, em 1892, ele já tinha 8 filhos. Olha só. Né? 4 que vieram da Itália. 4 italianos, 4 brasileiros. E a esposa dele estava grávida do 9º filho. Né? Na Itália também ele deixou um filho falecido. Então seria já o número 10 ali, né? Antigamente era 10, 12, 15, isso. né? Em 1892, o filho mais velho já estava com seus 15 anos. E aí ele monta uma madeireira. O mais novo? O avô, o trisavô ali, né? O Giovanni ainda monta uma madeireira. Essa madeireira, ele começa a prosperar muito. Ele criava porcos, né? Matava eles, levava até São Sebastião de Caí para vender a carne. A viagem, né? Vender a carne, vender a banha, salame. Agricultura, né? Eles eram muito fortes na agricultura, trabalhavam muito. E também parreirais, né? O vinho. Tá? Aí o que acontece? Nos dias de chuva, ele e os filhos iam para a serraria. Porque ele montou a primeira serraria da região movida a água. Olha só, o cara era bom. Ele era um cara analfabeto. Olha só, mas tu com vê, conhecimento. Né, o empreendedorismo que ele tinha, né? Que legal, né? Então, tu vê, assim, ele era muito, muito ativo, trabalhava muito. E o objetivo dele era trabalhar muito e deixar os filhos bem. Né? Ele foi um homem também que contribuiu muito, muito com a Igreja Católica. Extremamente católico. Diz que quando ele se batia ou se machucava, ele agradecia a Deus aquela penitência. Olha só. Era de uma fé, né, inabalável. Ajudou muito a Igreja de Ana Ré, que é a Igreja de Caxias do Sul, e ele dizia para os filhos que não precisavam se preocupar, porque ele fez caridade para todas as gerações que vinham depois dele. Que incentivo, né? Em 1893, ele compra 20 colônias. Nossa, estava bem rico colônias. já. Ele já era um senhor rico para sua... Mas empreendedor, né? Ele não esperava o tempo passar, ele já ia para as madeiras e vendia. Também eu acho que a vida foi só trabalho, né? Sim, imagina, senão, né? Ele, os filhos, as crianças iam todos juntos. Em 92, a Lúcia, no parto do 10º filho, morre. Coitada. A Lúcia morre. O parto foi normal. Foi mais ou menos uns 40 dias depois ela veio a falecer. Ninguém sabia exatamente do que, mas hoje a gente acredita que era tétano, né? Que acometia muitas mulheres naquela época. Parteiro as vizinhas que faziam ajuda, né? Não exatamente. Tinha médico, né? Não tinha médico, não tinha nada. Aí fica esse Giovanni Ballardin com 8 filhos, que eram uma escadinha na idade, né? O mais velho com seus 13, 14 anos, e um bebezinho que nasceu no parto. E aí, tem que arrumar outra esposa. E aí, casar com quem, né? Casar com quem? Porque as que moravam aqui, as brasileiras, que a gente diz, né, que tinham as terras, não casavam com os carcamanos, né? Eles eram... tinha uma separação? Tinha, claro. O preconceito era muito grande. Olha em só. todas as etnias que tinham aqui. Os italianos falavam só italiano, né? Começa por aí a separação, né? Os brasileiros já eram pessoas com terras, eram os fazendeiros que a gente tinha, principalmente São Marcos, que é a divisa ali dos campos de cima da serra, né? Então ali eles não queriam casar com o italiano era fedorento, ele trabalhava, ele cheirava suor. Só queria trabalhar. Todas essas características, né? Se bem que diz que o Giovanni, ele era um homem muito arrumado, dia de festa, né? Dia da missa. Claro. Saía com o seu terno, o colete, o relógio de prata atravessado. A gente vê nas fotos aqui, é tudo na estica, né? Mas mesmo assim, para ele casar seria muito difícil. E com 8 filhos, a mulher tem que ser muito corajosa também, né? Ele manda buscar uma viúva na Itália. Olha só, ele importa uma viúva na Itália, porque ele precisava de alguém para cuidar dessas crianças, né? Isso foi mais ou menos um ano depois do falecimento da Lúcia. E talvez sem conhecer, sem nada? Sem conhecer, não sabia. Me arruma uma aí. Me manda para cá. Aí veio a Teresa Dalvesco. Ela era viúva, ela tinha 2 filhas meninas também, e veio para o Brasil porque ela era
cunhada de um conhecido dele. Mandaram buscar a viúva. Imagina, chega no porto, em Porto Alegre, sobe o rio. Ela passou uma viagem terrível, porque quando ela estava vindo de navio, o navio deu um problema em alto mar. Ficou à deriva ainda. Ficaram à deriva dias e dias até passar um outro navio que viesse para o Brasil, no mesma rota, aí vai todo mundo para o mesmo navio. Imagina, super lotado, né? Que sofrimento. Foi a viagem. Certo, passaram até fome nesses dias aí, né? Porque não tem como, de tudo, né? Eu acho, né? Eu fico pensando na higiene. Higiene, era lamentável. Era péssimo, né? Eram navios negreiros adaptados para trazer italianos, Olha né? Só. Então era muito complicado todo esse processo. Ela chega aqui... Ela chega no Brasil, conhece o Giovanni, ficam ali um namoro, né? Porque ele tinha os filhos maiores, iam para a roça, mas os pequenininhos ficavam em casa sozinhos. Olha só. E a menina que nasceu do parto, o último parto da Lúcia, acabou falecendo, né? Sim, coitadinha, certo. Foi dada a uns vizinhos para cuidar, mas não funcionou. Aí essa Teresa vem, casa com ele, aí dentro de casa já são 10 crianças, né? Se tu for somar com os adolescentes. 2 mais 8, 10. 10. E ele, com a Teresa, tem mais 4 filhos. Nossa, 14. Não foi um casamento muito feliz, mas essa Teresa é uma mulher de tirar o chapéu, 14? Né? Administrar 14? 14 crianças comendo. Ele era rico, mas ele era um homem rico, mas que tu fazia tudo em casa. Sim, todo o trabalho era ali em casa. Então era uma dificuldade muito grande naquele período, né? E esses 14 daí viram... quantos mais será? O teu bisavô teve quantos filhos? O meu bisavô dele, o meu bisavô, o Antônio teve, eu acho que teve mais uns 10. Era o normal, né? Mas eram famílias grandes, eu conheci a grande maioria deles. Dos meus, os tios avós ali, né? Fazia encontro de família também? Não era o hábito nunca teve. Fizemos até hoje. Esse é mais novo, né? É uma família muito grande. Hoje nós somos muito mais aqui no Brasil do que na Itália. O número de Balardi. Até porque os italianos há muito tempo pararam de ter filho, né? Sim. Os brasileiros agora que estão adotando os pets, né? Exatamente. E o teu avô também teve muitos? O meu avô, ele teve 7 filhos. Já vai diminuindo, né? Já foi reduzindo, isso. O Giovanni também, ele teve moinhos. Olha. Moinho para farinha. E isso foi passando para os filhos, né? Sim. Então, quando eles se casaram, foram casando e foram tendo também as mesmas tradições que o pai, né? O moinho, a serraria e a agricultura. Sim, daí já tá grandão, né? Isso. O Giovanni morre em 1921, sem nenhum palmo de terra. Ele, quando morreu, já havia distribuído tudo para os seus filhos. Olha, que pensamento já adiantado. Já tinha distribuído tudo. Ele tinha filhos dele, eram 12, né? Certo. Para esses 12, ele distribuiu 3 colônias para cada um. Para as filhas da esposa dele, ele deu 2 colônias para cada uma delas. E para um funcionário que ele teve uma vida inteira lá, ele deu uma colônia. Olha também. só, bem... Então, o dia que ele havia faleceu com 70 anos, não tinha mais. Aí nós temos o bisavô, né, que é o Antônio Balardi. Esse veio para a Itália, então, veio para o Brasil com 6 anos. E também teve essa mesma saga do pai, né? Trabalhar. Uma família grande, foi um homem próspero também, né? Com características físicas bem diferentes do pai dele. Ele já era um homem mais baixo, reforçadão, né? O Giovanni era alto, magro, esguio, né? Um homem muito bonito. E o Antônio, então, também. O que o Antônio mais gostava era a agricultura. Né? Tinha a serraria, tinha o moinho, mas ele se dedicava mesmo, o que ele realmente gostava, agricultura, o cultivo da uva, então, né? Fazia bons vinhos. Acredito que sim. O meu pai falava muito do Antônio, né? E ali, então, Antônio era um caçador, né? Eles caçavam muito, na época tinha matavam passarinhos, os italianos destruíram quase. Tinha de tudo, né? Na época era farta pela... Isso. E o Antônio, então, Glacir, numa dessas caças, perde um olho. Olha só. Porque as armas eram mal feitas, a pólvora, acho que veio toda, disparou contra ele, né?
Aí ele perde um olho. Ele é um homem que sai de São Marcos, porque nesse momento eles moravam em Pedras Brancas já, né? Que foi onde a família do Antônio foi nas colônias que ganhou do pai. E ele vai até Porto Alegre a pé para tratar o olho. Olha só. Ele não foi de cavalo ou carreta, porque não sabia onde botar depois. Imagina quantos dias. Não faço ideia, mas foi até lá caminhando para poder tratar, e aí foi quando o médico tirou o olho e para aliviar as dores, devia ter uma infecção, alguma coisa violenta. Imagina o estado que ele chegou, né? Ninguém fazia isso na região, né? Era uma cirurgia muito difícil. E determinado, né? Determinado. Nossa, muito... dá um filme isso, né? Dariam vários, eu acho, né? E o teu pai teve quantos filhos? Nós somos em 5. 5 irmãos? 5, Tu vê o Antônio, aqui já entra uma outro sobrenome, né? Antônio, então ele era casado com a Maria Escopel. Escopel, italiano também. Escopel. Aí vem o meu avô, que é o João, né? João também foi um tanoeiro, então, comerciante lá em São Marcos. Fazia as pipas. Fazia pipas e agricultor. Ele não gostava muito do comércio, meu avô, mas ele tinha um comércio e quem cuidava era minha avó. A comerciante era... Ela era? Então era a Santina Vecchi. Vecchi italiano também. Vecchi italiano, Vecchi quer dizer velhos, né? E é uma família muito longeva. Muito, meus tios 90, até uma 108. Olha só, 108 anos. Para a época já é uma que seria idade. A mãe da Terezinha Lete, aqui farroupilhense, né? É mãe era irmã da minha avó, viveu até os 108 anos. Então, assim, voltando ali para o meu avô, o João, né? O João era comerciante, tinha uma casa de comércio, aquelas casas imensas de madeira, de 3 andares, lembra? E tinha tudo dentro. Tudo dentro. Inclusive, na casa do meu avô funcionava o clube. Olha Ele só. tinha uma área enorme que eu cheguei a conhecer, aonde ali era o clube, que hoje seria como se fosse o nosso clube do comércio aqui, né? Lá tinha os bailes, as festas e até algum velório, né? Acontecia na casa. Ali também funcionava, então eles chamavam de ringue de patinação. Olha só. Que hoje não se vê mais, né, naquela época. Era o lazer da região, da região era o baile e a patinação. Patinação, à noite era o carteado, né? Sim, ele faturando e vendendo as coisas. E eu vou vendendo pastel. Tu conheceu a casa, então? Eu conheci a casa, então eu morria de medo daquela casa quando criança, né? Aquilo era enorme para mim. Casarão. Um casarão. E aí a parte de baixo nós tínhamos a loja na frente, a parte dos fundos era a casa. Meu pai, quando casou, morou naquele casa imensa, né, com minha mãe. Em cima eram os quartos, né? E tinha então a parte, esse salão gigante, que é onde aconteciam as festas. Onde ele faturava. Onde ele faturava. Embaixo da casa dele, aí era a tanoaria, onde ele fazia as pipas, o trabalho dele. Olha só. Porque ele fazia e vendia essas pipas, Quanta criatividade tinha que estar se puxando ali, né? Todos eles, pessoas com muito pouco estudo. Mas faziam cálculo como ninguém, né? Eu tinha que calcular as dimensões de uma pipa. Engenheiro. Não é para qualquer um, né, Classir? E o pai, que profissão tinha o pai? O meu pai, aí quando ele... meu pai foi motorista, né? Desde a época do quartel. Serviu o quartel, ele era o motorista do chefe lá, do general, sei lá como é que chama as patentes ali. E aí, daí ele saiu como motorista de táxi. Saiu do quartel, já casou, né, em seguida, com 21 anos, meu pai já era pai. É normal na época. Né? É isso. E ele, então, trabalhava como taxista. Depois de taxista, ele foi caminhoneiro, né? Gostava do volante. O meu pai gostava do... Meu pai, com 17 anos, tinha carteira de motorista. Olha, na época podia, né? Eu não sei como faziam isso, mas ele tinha. Era na base do... Isso. E aí, naquela época, eles faziam viagens longas, né? Eu me lembro que meu pai foi para a Bahia, levou 1 mês para ir voltar. Sim. Era tudo estrada de chão. Imagina, né? Quando eu nasci, ali, né, período que eu nasci, ele já largou o caminhão
E aí montaram a vinícola. Ah. Meu pai era dono, então, de uma cantina de vinhos, né? Nós tínhamos, até acho que eu tenho rótulo já aqui. era meio rico, então. Não, aí já não era como o bisavô, né? Ah, a vinhos bonito. Balardim. Uhum. Ainda tem alguns, né, que estão perdidos. Que legal, resgatou, né? E a mãe tinha profissão? A minha mãe foi sempre do lar. Sim, sempre, para administrar 5 não é fácil na época, né? Isso. Mas tu vê, vocês todos tiveram um bom estudo, né? Sim, na minha casa, sim. Ali, o meu pai, Glacir, para te ter uma ideia, meu pai, o sonho dele era ser piloto. Olha só. Piloto. E ele nunca teve... a família nunca deu força para isso, né? Mas e era cursos caríssimos na época, nem só os ricos faziam. Talvez tivesse que ir para São Paulo fazer, só né? os ricos que podiam chegar nesse O sonho nível. do meu pai foi esse, né? E nunca conseguiu. E quando ele era criança, também, uma ocasião, ele se fez um violão. Eles tinham dinheiro, mas era uma vida miserável, né? Sim, modesta. Difícil, né? De muito trabalho sempre. E aí ele se fez o violão, o vô viu, ficou furioso, botou fora o violão dele. Ia ser músico, artista. E ele, quando desmanchou a casa do pai dele, encontrou o violão dele. Não tinha colocado fora. Tirou para botar ele no trabalho dele. Eu acho que sim. Não, Deus o livre, um artista na família. Imagina, nem pensar. Ou tinha que ser padre ou muito trabalhador. A minha família, acho que eles não eram muito ligados assim a ser padre, sabe? Como muitas famílias tinham isso muito forte, né? Um vai ser o padre, né? Tinha que ser. Ali eu vou, acho que passou trabalho. Não deu certo. Então meu pai tinha 7 irmãos, né? 2 morreram muito jovens. E desses 7 irmãos, uma só era mulher, que ela morreu de tuberculose. Na época era Não fatal. tinha tratamento. Eu acho que o tratamento deve ter chegado uns 4, 5 anos depois que ela faleceu. Só, né? Mas Mara, quanta história, né, que muitas, tem, né, as muitas. famílias. E tu tem tudo na ponta da língua, tu leu tudo o livro. Sim, várias vezes, porque volta e meia eu volto, mas como é que foi isso mesmo, Aí né? tu vai lá e resgata. Vou lá e resgato um pouquinho. Que legal. Porque eu acho que esses italianos trouxeram para nós, né, o desenvolvimento, né? Tudo, trabalharam. Tudo, essa garra que a Serra essa tem garra. é do italiano. Exato. Com certeza. E não sei se tu sabe, Glacir, que o governo brasileiro, ele estimulou, no caso, o povoamento do Rio Grande do Sul via italianos por 2 motivos, né? Precisava povoar a região e ele queria branquear a raça. Né? Porque tinham abolido a escravidão. Sim. E eles achavam que a raça brasileira ia escurecer muito, então para branqueamento da raça. E nós no Rio Grande do Sul, para mais outro motivo, para que justamente viessem pessoas com idiomas diferentes, e aí desestimularia as revoltas. Porque nós recém tínhamos saído da Revolução Farroupilha. Sim, os 10 anos de guerra ali. Né? Isso. Então eles tinham muito medo que o Rio Grande do Sul se fortalecesse novamente e tentasse novamente se separar do Brasil. Esse então, medo dos gaúchos. Esses eram os maiores objetivos da colonização. No Brasil como um todo, o clareamento da raça, né? No Rio Grande do Sul, povoar e também no Brasil, o sertão, a parte interna, né, do país. Porque nós tínhamos, eu acho que 2 ou 3 cidades antes da colonização italiana, né? Nós tínhamos ali, acho que era São Sebastião do Caí, Pelotas, Porto Alegre, sei que eram 4. Beira de rio, né? Onde chegava era o acesso, né? A segurança, né? O acesso, tudo. E o governo brasileiro deu muito pouco para os imigrantes, né? Era ferramenta, uma semente e te vira, né? Isso, e sobe o morro. No início, né? É que, na verdade, eu acho que ele nunca esperou que tivesse uma leva tão grande de imigrantes dispostos a virem para cá. E assim, o pessoal fala muito da miséria que assolou a Itália. Foi em função da guerra, né? Também, né? Sim, eu acredito, as guerras, né? E eles também, acho que tinham uma população meio grande lá, né? Na época, estava meio... pouco emprego, dificuldades, né? Que gerou muita pobreza. O mundo todo era devagar, né? E ainda era o sistema de rei, né? Era o rei Vítor Emanuel II, se não me engano, né?
né? E o rei, o resto era vassalo, né? Exatamente. Então, quem tinha, né, poder, quem era rico, tinha. Sim. Os outros eram pobres que trabalhavam como... Pagar em sementes e tudo, né? E também acho que eles eram muito rígidos com seus... As pessoas que trabalhavam, porque esse livro aqui conta que a grande felicidade do Giovanni foi poder ter a terra dele, produzir o que ele quisesse, não ter um patrão, não ter alguém te comandando, né? Fugir da CLT hoje. Nem era, na época era uma escravidão. Sim, imagina. Mara, viu quanto tempo nós já estamos conversando? 35 minutos, né? Isso aqui é só uma provinha do que vai vir por aí, né? Se ficou bom. Ótimo, ótimo, muito bom. Eu vou te deixar com a palavra final agora, por hoje, na Câmara 2, né? Vamos prometer o que para essa turma aí? Muita história italiana? Acho que sim, né? Te deixo aqui com o teu finalmente hoje. Bom, Glacir, eu quero agradecer muito o convite que você fez a nós do Círculo, para que a gente possa vir aqui e contar outras histórias, né, interessantes, histórias de gente que forjaram essa nossa terra, essa nossa farroupilha. E a região também, e de todas as etnias, né, Glacir? Falar de todos, né? Vamos falar de todos. Convidamos a todos também para que entrem em contato conosco, para nos contar essas histórias, para que a gente possa viabilizar isso. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Obrigada.